Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje começando mais uma aula de gestão de recursos materiais. Eu continuo trabalhando com você classificação de materiais. E hoje eu vou trabalhar a classificação de ativo imobilizado e ativo intangível. Olha só, dentro das várias classificações existentes, essa é uma das mais importantes. É uma das que mais tem caído em concurso público, seja na FCC, seja na CESP-NB, nas principais bancas organizadoras. E por que é uma das classificações mais importantes? Porque o ativo imobilizado não necessariamente representa os bens imóveis. Pode também ser considerado bens móveis. Vamos entender o que eu estou querendo dizer. Todas as classificações que você estuda comigo, bens móveis, bens imóveis, bens semoventes, fungíveis, infungíveis, divisíveis, indivisíveis, todos eles podem ser classificados como ativo imobilizado. Então não se perca achando que ativo imobilizado é a mesma coisa que bens imóveis. Sabe por quê? Porque um prédio é um bem imóvel. Ele pode ser um ativo imobilizado, mas um carro também. E um carro é um bem móvel. Então, o ativo imobilizado, meu chapa, fica esperto. O ativo imobilizado ele pode ser composto de bens móveis e bens imóveis. E por que ele é caracterizado como ativo imobilizado? Porque uma coisa é o ser móvel. A outra coisa é o mesmo sendo móvel estar imobilizado. Então, numa primeira análise, o ativo imobilizado são todos os bens e direitos que eu preciso para manter minha empresa, para manter o órgão público. Os órgãos públicos e as empresas privadas têm bens materiais que, se não existirem, não tem serviço. Se não existirem, não tem serviço público. Esses se caracterizam como bens ativo imobilizado. E o ativo intangível? Olha, você percebeu que tudo que você estudou até agora comigo é tudo tangível? Imóveis, terrenos, mobiliário, tudo é tangível. Mas uma empresa, ela precisa de elementos intangíveis também para poder funcionar. Por exemplo, certificados, por exemplo, patentes, por exemplo, marcas. Então, dentro do ativo imobilizado, que é aquilo que pode até ser móvel, mas está temporariamente imobilizado, existem os ativos intangíveis, que são os bens e direitos que existem numa organização para que ela possa funcionar. Eu vou começar agora a caracterização dos ativos imobilizados, depois eu vou trabalhar com você os ativos intangíveis, e num primeiro momento a definição é essa. Aquilo que é obrigatório para eu poder trabalhar. Por exemplo, para você assistir essa aula, existem alguns ativos imobilizados. O quadro, o canetão, o equipamento de filmagem, o computador. Se não tiver qualquer um desses elementos, não tem aula, não tem gravação. Ou seja, eles podem ser caracterizados ativos intangíveis ou tangíveis, mas eles são imobilizados. Tranquilo? Então vamos desenrolar, vamos inicialmente trabalhar a caracterização do ativo imobilizado. Como eu acabei de te falar, o ativo imobilizado ele pode ser necessário tanto para atividade fim, isso que eu estou fazendo aqui, ou atividade meio. Muita gente se confunde na hora da prova, achando que o ativo imobilizado é só aquele utilizado ou na prestação de serviço ou na produção, ou seja, só na atividade fim. Isso não é verdade. A caracterização é o conjunto de bens e direitos necessários para que uma organização possa funcionar. Você concorda que o serviço administrativo de um órgão público ele tem elementos obrigatórios? Se o serviço público ele tem o apoio estrutural, o apoio administrativo como um elemento fundamental, também se caracteriza ativo intangível. Vamos imaginar uma questãozinha CESP-NB que diga o seguinte: o ativo imobilizado caracteriza-se pelo conjunto de bens e direitos necessários para que a organização funcione na atividade meio, atividade de escritório, e na atividade fim, prestação de serviço. Certíssima. Não confunda com patrimônio, não confundam com bem patrimonial. Se é necessário ou no suporte ou na prestação de serviço, é ativo imobilizado. Mas então eu posso afirmar que todo equipamento necessário para a organização funcionar é ativo imobilizado? Não. Infelizmente é mais complicado do que isso. Se fosse tão simples assim, se todos os elementos necessários para eu poder produzir, para eu poder atender o público, fossem ativo imobilizado, eu não gastaria uma aula inteira do seu curso falando disso, né? Mas o problema é que nem todo o material necessário para eu trabalhar, nem todo equipamento, nem todo maquinário necessário para o órgão público poder funcionar se caracteriza como ativo imobilizado. Vamos entender por quê. A primeira caracterização do ativo imobilizado é aquela que eu acabei de falar para você. O ativo imobilizado é fundamental, é necessário, tanto na atividade meio quanto na atividade fim, sem segredos. Porém, existe uma caracterização, e a caracterização é a seguinte:
Esse uso permanente não pode ser de exceção. Esse uso permanente precisa ser maior do que 12 meses. Então não adianta eu utilizar um equipamento apenas por 2, 3, 4 meses. Eu preciso utilizar o equipamento, eu preciso trabalhar com o equipamento por um período maior do que 12 meses. Então essa é uma caracterização fundamental. Imagine que eu tenha um equipamento, imagine que eu tenha algum bem na minha organização que eu utilizo por exceção durante 2, 3, 4 meses. Não caracterizo o ativo imobilizado, mesmo ele sendo fundamental para atividade meio ou atividade fim. Mas como assim, Rezendão? Como que eu utilizo uma coisa e depois não utilizo? Imagine que o serviço público ele tem uma força-tarefa e essa força-tarefa demanda utilizar tal equipamento e quando terminar essa força-tarefa, o equipamento, a máquina não se faz necessário mais. Deu para entender? A mesma coisa o Alphacom, a mesma coisa o IP. Se você tem um curso, se você tem um evento, e no evento você resolve utilizar algum equipamento para motivação ou para aula, você pode não utilizar mais esse equipamento em outros eventos. Então ele não caracteriza-se como ativo imobilizado, ou seja, uso por mais de 12 meses. A outra caracterização importante é a seguinte: o ativo imobilizado, ele precisa ser fundamental para o lucro. Ele precisa ser utilizado para a obtenção de receita. No caso da iniciativa privada, você caracteriza como lucro. No caso do serviço público, você caracteriza como obtenção de receita. Se o equipamento que eu utilizo não for diretamente vinculado à obtenção de benefício econômico, ele não é ativo imobilizado. Mas espera aí, então quer dizer que existem equipamentos que eu posso utilizar permanentemente na organização, mas não são objeto de lucro? Existem. Como, por exemplo, você não está vendo aqui, mas aqui no estúdio tem um isolamento acústico, né? Na parede, sei lá, uma espuma. Aquelas espumas que parecem com bandeja de ovo. Esse equipamento, ele é fundamental para poder ter atividade fim, ele é fundamental para poder ter o isolamento acústico do estúdio. Mas ele não é objeto de lucro direto, ele é objeto de lucro ou receita indireta. Quando você compra o curso, não está escrito assim, X aulas, tais materiais, tais livros e apostilas e um pedaço da espuma do estúdio do Alphacom, do IP. Então, na verdade, alguns equipamentos fundamentais, eles não são objeto de lucro direto. Essa aula que eu estou te dando, ela é objeto de lucro direto, porque afinal de contas você comprou o curso. Então tome cuidado porque eu preciso, para caracterizar um bem como ativo imobilizado, ter objeto nele de lucro direto e mais do que isso. Eu também preciso mensurar o custo desse objeto. Quer ver um exemplo? Esse canetão aqui. Esse canetão, ele é objeto de lucro, porque é ele que propicia diretamente eu ter gravado essa aula para você. E ele tem um custo mensurável, eu sei quanto ele custa, eu tenho planilha de custo, eu tenho compra anterior. Então, por essas caracterizações, eu posso classificá-lo como bem ativo imobilizado. Olha, eu não adianta eu ter um critério, não adianta eu cumprir um ou outro critério para caracterizar um bem, para classificar um bem como ativo imobilizado, eu preciso caracterizar os 4 elementos. Ser utilizado efetivamente na atividade meio-fim, ser utilizado por um período maior do que 1 ano fiscal ou 12 meses, ter benefício econômico direto no uso desse produto, bem e serviço, e ter um custo mensurável. Tá claro isso? Agora, você vai perceber nos exercícios no final da aula que as bancas organizadoras, todas elas perguntam sobre o ativo imobilizado, perguntam sobre quais são os ativos imobilizados, mas também perguntam muito sobre as subcategorias de ativo imobilizado. Existem várias subcategorias. Então vem comigo que eu vou desenrolar com você as tais subcategorias de ativo imobilizado. E a primeira subcategoria são os imóveis, exatamente. Os imóveis, vamos classificar eles anteriormente? Imóvel é bem, pelo Código Civil Brasileiro, mobiliário ou imobiliário? Imóvel é imobiliário. Então o imóvel, além de ser classificado pelo Código Civil Brasileiro como bem imobiliário, ele também é classificado como ativo imobilizado. Sem o prédio não tem presencial do Alphacom, sem o estúdio não tem aula para o IP, sem agência bancária não tem prestação de serviço bancário da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, e assim sucessivamente. Então, alguns serviços eu preciso do imóvel para poder existir. Rezendão, e a economia intangível? Aí é uma exceção. Quando se trata da economia intangível, aí é uma exceção e eu não preciso do imóvel.
Nós estamos vivendo uma era da chamada economia intangível. O que significa isso? Qual é a maior empresa de transportes do mundo? A maior empresa de transportes do mundo não tem nenhum carro, que é o Uber. Qual é a empresa de aluguéis que mais aluga imóveis no mundo? O Airbnb, que não tem um imóvel. Qual é o bar que as pessoas vão para conhecer alguém? O cardápio humano lá, do Tinder. Então, na verdade, nós vivemos uma fase que as empresas não têm sede. As empresas não têm edificação. É a chamada economia intangível. Coincidentemente, você está tendo uma aula de uma empresa que tem uma sede. Duas, na verdade, né? Tem Cascavel, São Paulo, e, enfim, tem a estrutura do Alphacom. Mas você tem um produto online. Então, tome cuidado pelo seguinte, na tua prova, eu já encontrei 2 ou 3 questões, tanto da CESP-NB quanto da Fundação Carlos Chagas, que fala do ativo imobilizado na economia intangível. A economia intangível são as empresas e-business, e-commerce, são as empresas que atuam na internet. E essas empresas, em particular, têm uma forma diferente de funcionar. Essas empresas, particularmente, elas não precisam do ativo imobilizado imóvel. Então, o ativo imobilizado imóvel, ele só tem a necessidade quando eu tenho uma empresa física. E aí, o imóvel, como ativo imobilizado, ele pode ser caracterizado como terrenos ou edificações. Mas, Rezende, como que um terreno vai ser necessário para que eu possa ter atividade da minha empresa? Por exemplo, atividade agropecuária. Se você tem atividade agropecuária, você precisa do pasto, você precisa do terreno para o gado andar. Então, eu posso ter caracterização de terreno como um ativo imobilizado. Ou edificações propriamente ditas, né? A sede de um banco, a sede de uma escola, uma unidade educacional. Terrenos também podem ser caracterizados como imóveis de ativos imobilizados. A outra são máquinas e equipamentos. Isso é muito óbvio, né? Toda organização ela precisa de maquinário e equipamentos para poder desenvolver sua atividade. Qualquer maquinário que existe numa empresa é ativo imobilizado. Não qualquer, só aquela vinculada à produção. Imagina uma linha de produção de uma empresa automobilística. Todas as máquinas utilizadas na produção do veículo, todas as máquinas necessárias para a produção do veículo, caracterizam-se como ativo imobilizado. E se tiver uma máquina que fica limpando o terreno? Aí não. Se tiver uma máquina que fica limpando a linha de produção entre um lote e outro, aí não se caracteriza como ativo imobilizado. Porque essa máquina, mesmo estando vinculada à atividade meio, ela não gera lucro, né? Você não tem no preço direto de um automóvel a máquina que limpa a esteira rolante. Então, um maquinário de uma linha de produção, aqueles que são fundamentais para a produção do carro, são caracterizados como ativo imobilizado. Imagine que aqui no estúdio nós temos alguns equipamentos que são ativo imobilizado, né? O computador que eu trabalho com você as questões no final da aula, a câmera, o material de filmagem. Mas ali no canto tem um microfone que é um microfone externo. E esse microfone externo, nesse momento, ele não se caracteriza como ativo imobilizado, porque ele não é utilizado nessa atividade fim. Então, para a gravação das aulas online, a EP Alphacom, o microfone externa que está ali no canto, ele não é caracterizado como ativo imobilizado. Então quer dizer que para classificar como ativo imobilizado eu preciso saber qual é a atividade desenvolvida? Claro, animal. Porque afinal de contas, você classifica de acordo com o que você faz. É assim desde o começo do curso. É assim desde a primeira classificação. Quando eu classifico um material, eu preciso saber qual é a atividade desenvolvida. Portanto, máquinas e equipamentos também. Móveis e utensílios. Utensílios domésticos, utensílios de cozinha, são um ótimo exemplo que cai em prova sobre essa caracterização. A mobília, ela pode ser fundamental, por exemplo, num curso. Se eu não tenho cadeira, se eu não tenho mesa, se eu não tenho quadro branco ou quadro negro, eu não tenho aula. Então, dependendo do móvel ou do utensílio, e é muito comum você caracterizar na prova, né, a FCC faz bastante isso, caracterização de utensílio como utensílios de cozinha na fabricação de bolo, por exemplo. Isso caiu numa prova, que foi uma prova do Ministério da Cultura. Só que essa prova foi da FCC, não, foi da CESP, múltipla escolha. Então caracteriza como utensílios domésticos na produção de um bolo ativo e imobilizado. Bom, depois os veículos, né? Tome cuidado, nem todo veículo utilizado por uma empresa é ativo e imobilizado. Vou te dar um exemplo. Você já visitou Itaipu?
fica pertinho de Cascavel, sede do Alfacom. Então, em Itaipu, tem uma política lá desde os anos 70, que toda ação de Itaipu tem que ser metade Brasil, metade Paraguai. Então, é literalmente isso, né? Metade de Itaipu tem funcionários brasileiros, metade de Itaipu tem funcionários paraguaios. E existem ônibus que pegam os funcionários que moram ali perto para levar para o trabalho. Então, em Itaipu, tem um monte de ônibus preto e um monte de ônibus branco. Os ônibus pretos pegam os funcionários do Brasil, ou branco, não lembro, mas enfim. Uma das cores pega os funcionários brasileiros, a outra cor pega os funcionários paraguaios. E aí você tem ônibus que passam nas casas dos funcionários para que peguem os funcionários para que eles possam trabalhar. Mas nada impede um funcionário ir com carro próprio. É por isso que esses ônibus que eu citei para você, que levam os funcionários até Itaipu, não são considerados ativo imobilizado, porque eles não são fundamentais para a produção ou para o trabalho ser desenvolvido. Agora, imagina uma frota de táxi. Para uma frota de táxi, veículo é ativo imobilizado. Imagina uma empresa de transporte de bens e valores, é ativo imobilizado. Imagina uma transportadora, é ativo imobilizado. Imagina uma empresa de motoboy, você entendeu, né? Então, na verdade, o veículo ele só pode ser caracterizado como ativo imobilizado quando sem ele não tem trabalho. É assim que você tem que pensar. Vamos simplificar? Lecionar é simplificar o complexo. Então, vamos simplificar o complexo? Sem o carro não tem trabalho, então é ativo imobilizado. Sem o carro dá para ter trabalho, aí não é ativo imobilizado. Depois, ferramentas. Todo maquinário... Rezende, qual que é a diferença entre ferramenta e utensílio? E maquinário? A diferença é o seguinte, vamos pensar na produção do bolo. Você já fez bolo? Então, vamos pensar na produção do bolo. A batedeira é um maquinário. A espátula da batedeira é uma ferramenta. E a faca é um utensílio doméstico. Então, são elementos diferentes, utensílios, máquinas, equipamentos e ferramentas. Ferramentas são necessárias para a produção, então é ativo imobilizado. Caneta é necessária para a produção, então é ativo imobilizado. E eu queria falar sobre a área de reflorestamento, a antiga questão de administrativo da Polícia Federal. Em 2015, aconteceu a prova de nível médio da Polícia Federal, cargo administrativo, e caiu uma questão dizendo que áreas de reflorestamento podem caracterizar ativo imobilizado de uma empresa. Muita gente pôs errado, mas estava certo. Vamos entender por quê? Sabe aquele palito de dente Gina, que é antigão, que tem uma mina loira na capa, lá na embalagem? Então, o Gina, ele tem lá em Mato Grosso uma área de reflorestamento. Então eles plantam as árvores, eles fazem lá o uso da madeira da área de reflorestamento para produzir o palito de dente. Nesse caso, a área de reflorestamento é fundamental para a produção do palito de dente. É igual uma fábrica de papel e celulose. Se eu tenho uma gráfica, se eu tenho uma fábrica de papel e celulose, e essa fábrica ela utiliza a sua própria área de reflorestamento, por que a área de reflorestamento se caracteriza, nesse caso, como ativo imobilizado? Porque é de lá que eu tiro a minha matéria-prima. Toda a área de reflorestamento é ativo imobilizado? Não. Vamos supor que o Alfacom resolve adotar uma área de reflorestamento em Cascavel para fins de sustentabilidade, para fins de contrapartida ambiental. Aí não tem nada a ver. Na verdade, não é ativo imobilizado. Porque o que justifica a área de reflorestamento não é a produção, não é a prestação de serviço, mas sim contrapartida social, mas sim sustentabilidade. Então, para você não se confundir, na prova você tem que tomar muito cuidado. Como falava essa questãozinha que eu comentei com você? Áreas de reflorestamento podem se caracterizar como ativo imobilizado. Nesse caso, ok. Mas se a questão dissesse que áreas de reflorestamento são ativos imobilizados, está errado, porque eu não sei qual é a natureza da área de reflorestamento. Se for para gerar matéria-prima, perfeito. Se for para contrapartida ecológica, se for para sustentabilidade, está errado. Deu para entender? Agora eu vou trabalhar com você os ativos intangíveis. Os elementos que existem numa empresa, que não são tangíveis, que não são materiais, porém, que são fundamentais para prestação de serviço ou para produção. Vem comigo. Olha só, para um órgão público poder funcionar, para o Alfacom, para o AIP poderem funcionar,
eu posso precisar de elementos intangíveis. E é aqui, ó, certificados, patentes ou marcas. Teve um aluno no curso presencial que falou assim, pô, Rezendão, eu criei um mnemônico para lembrar dos ativos imobilizados. Aí eu falei, qual mnemônico? Aí ele falou, uma banda de rock. E rock pra mim é um negócio sério, né? Aí eu fiquei já curioso. Eu falei, como assim, meu irmão, banda de rock? Eu sou do hardcore. Ele falou, Rezende, CPM 22. Bom, em primeiro lugar, CPM 22 não é banda de rock coisa nenhuma. Em segundo, não é um bom mnemônico. A gente brinca, mas ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Pra concurso público, mnemônico bom é aquele que você lembra e já resolve. Límpida, artigo 37 da Constituição Federal. Dica, critérios da segurança da informação. PO3C, princípios da administração do Henry Fayol. Tudo isso que você estuda em várias matérias é você lembrar e já responder. Se você criar um mnemônico que ainda você tem que lembrar que tem que tirar alguma coisa, já complicou para tua prova, meu irmão. Então, nada de CPM 22, tá bom? Olha só, certificados. Se eu não tiver certificação ISO, se eu não tiver certificação... Quando você estuda administração, você não estuda o PMI e PMBOK em gestão de projetos? Então, você sabe muito bem que se uma empresa não tiver a certificação PMI e PMBOK, ela nem pode pleitear, participar de uma licitação por melhor técnica. Então, o certificado, às vezes, ele é obrigatório, inclusive, para poder participar de um processo licitatório por melhor técnica. Depois, patentes, né? Tem coisa mais importante que ter patente? Deixa eu te falar uma coisa. Tem um programa na TV paga, Shark Tank. No Brasil tem uma versão negociando com tubarões. É um monte de empresário, aí você vai lá com a sua ideia inédita e os caras investem ou não no seu negócio. Já assistiu esse programa? Então, aí chegou um cara lá com uma proposta, né, um produto que era uma sacolinha para você pôr costelinha de porco no micro-ondas e ficava perfeito, como se fosse no churrasco. Aí na hora que ele apresentou lá o plástico que punha costelinha de porco, que punha no micro-ondas, ninguém ligou. Aí ele falou assim, mas eu tenho a patente para os Estados Unidos e para a Europa. Quando ele falou eu tenho a patente para os Estados Unidos e para a Europa, todo mundo queria investir com ele. Porque o cara tem a patente, ou seja, se alguém for utilizar, pague para ele royalties. Então, patentes são importantes, certificados são importantes e marcas. Não, aqui não tem, né? É IP Alphacom. Mas você sabe que nas gravações normais tem a camisa do IP, tem a camisa do Alphacom. Então, marcas também são fundamentais. São ativos intangíveis. Ó, qualquer marca é obrigatória, qualquer patente é obrigatória, é a mesma resposta para a aula toda. Sem o certificado eu não tenho trabalho. Aí é ativo intangível. Sem a patente eu não tenho como trabalhar. Aí é ativo intangível. Ah, eu não tenho a patente, mas mesmo assim eu trabalho. Aí não é ativo intangível. Porque qual que é a regra da aula de hoje? Se não tiver, já era. Deu para entender? Olha, você sabe que gestão de recursos materiais não é aula de direito, né? Mas é que nesse caso, a caracterização legal de ativo imobilizado e ativo intangível tem previsão legal. Então vem comigo, vamos desenrolar aqui quais as previsões legais. Olha, as provas não têm por hábito abordar quais as previsões legais da classificação de materiais. Você sabe que muita classificação que eu trabalhei com você está no Código Civil Brasileiro. Portanto, tome cuidado, porque algumas classificações dessas aqui que eu estou falando, elas são classificações previstas em lei. Por exemplo, quais as classificações previstas no Código Civil Brasileiro? No Código Civil Brasileiro, as classificações previstas estão na NBC 19.1. E eu só estou te explicando, eu só estou pondo no seu material para você não se assustar, para você não tomar aí um choque de realidade. Então vamos entender direito? Na verdade, a NBC 19.1, a Lei 11.638 de 2007, são as que caracterizam o ativo imobilizado. E o ativo intangível? O ativo intangível está previsto aqui, ó, numa lei antiga, na Lei 6404 de 67, alterada ou incluída essa característica de ativo intangível pela mesma lei do ativo tangível, a 11.638 de 2007. Portanto, caso caiam algumas dessas leis na tua prova, caracterizando ativo intangível e ativo tangível, tá certo. O que eu sempre te falo? Gestão de materiais dá para obter vantagem competitiva. Não é português, não é matemática, não é informática, não é constitucional, não é administrativo. Ou seja, são matérias que você quase não estuda. São matérias que não tem em todo edital. E essas matérias que quase não tem em todo edital, se você dominá-las para a prova, você está bem, porque na verdade você obtém vantagem competitiva. Mas o que adianta ficar só na teoria? O que adianta ficar só teorizando as classificações? Você sabe, o que eu sempre digo para você?
A prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar só na teoria se eu não te explicar como cai em prova. Ativo imobilizado e ativo intangível caracterizam um dos temas mais importantes para concurso público, porque é o que mais cai em prova. Então, sobre esse aspecto, vamos cair para dentro das questões. Você tem teu material tem questões de prova, tanto da CESP-UNB quanto da FCC, e vamos imediatamente para o material, para a leitura da primeira questão. Vamos lá. O controle do ativo imobilizado independe de sistemas orçamentários. Olha o que está falando a questão. A questão está falando que o controle do ativo imobilizado, ou seja, controlar tudo isso que eu falei, marcas, patentes, carros, imóveis, independe do sistema orçamentário. Essa questão aqui é uma questão conceitual. Essa questão aqui é uma questão teórica. E sabe qual é a questão conceitual? Eu posso afirmar que a previsão orçamentária é o propulsor do serviço público? Claro que é. Na verdade, sem orçamento não tem serviço público. Sem orçamento não tem previsão legal e orçamentária. Por isso que a questão está erradíssima. Próxima questão. Leitura da próxima questão. O inventário do ativo imobilizado de uma organização inclui planejamento prévio, inventário físico propriamente dito, reconciliações e ajustes, além de apuração do valor total do ativo em questão. Olha, eu comentei com você que o ativo imobilizado, ele tem que prever lucro, ele tem que prever uso permanente. O que é inventário? Essa questão fala de inventário, né? Inventário é você fazer a conferência, realizar a verificação periódica, via de regra anual. Então, eu verificar o ativo imobilizado de uma organização inclui planejamento prévio, óbvio, né? Porque eu tenho que planejar a compra e a utilização. Inventário físico propriamente dito. Perfeito, a questão está certíssima. Próxima questão. O controle do ativo imobilizado deve ser feito regularmente, assim como o acompanhamento da sua depreciação para eventual baixa. Você viu como é importante o ativo imobilizado? Você viu que o ativo imobilizado ele é fundamental para que eu possa ter atividade na minha organização? Portanto, eu tenho que controlar o tempo todo ele. Inclusive, para poder verificar possíveis depreciações ocorrentes do uso. Tá certo também a questão. Próxima questão, vamos agora para as questões de múltipla escolha. Com respeito à manutenção de ativos imobilizados, é correto afirmar que, alternativa A manutenção corretiva deve ser priorizada quando se possui um sistema de produção com estoque enxuto. Manutenção corretiva é quando quebrou, meu chapa, isso é muito caro. A manutenção preditiva deve ser priorizada quando se possui um grande estoque de produtos. A preditiva é aquela feita no limite, quando você está quase quebrando o produto. O valor gasto com manutenção corretiva de um bem pode ser descontado de seu valor contábil, acelerando sua depreciação. Não, na verdade o valor contábil não conta a manutenção. D. O valor gasto com manutenção preditiva de um equipamento deve ser adicionado ao seu valor contábil, uma vez que não aumenta a sua vida útil. Aumenta a vida útil, óbvio, né? Se você faz manutenção do seu carro, você vai... Não, para de trocar o óleo do carro para você ver o que acontece. A vida útil vai acabar. E a manutenção preventiva é vantajosa quando seu custo for inferior à estimativa de redução de custo associado à manutenção corretiva. Ou seja, quando eu prevenir é mais importante do que remediar, aí eu faço manutenção preventiva do ativo imobilizado. Perfeito. Próxima questão. O grupo de contas do ativo imobilizado, que é composto por contas representativas de investimentos de recursos de bens que podem estar incompletos e, sem operar ainda, não geram riquezas para a empresa, denomina-se A. Operacional corpóreo. B. Operacional recursos naturais. C. Imobilizado em andamento. D. Imobilizado objeto de arrendamento mercantil. E E. Investimento. Você concorda que tem alguns ativos imobilizados que ainda estão em produção? Nesse caso, eles não aferem lucro. Então é o chamado imobilizado em andamento, alternativa C. Vem comigo. Olha a aula de hoje. Pode parecer um conceito simples, mas assim cai em prova. Eu não vou aqui ficar perdendo tempo de falar coisa que não cai em prova. Então, fica esperto, porque para a tua prova de tribunais, ativo imobilizado, ativo intangível, caracterização, previsão legal, isso cai muito em prova, né? Caiu em TRTs recentes para analista, caiu na CESP-UNB para alguns concursos que a CESP ainda mordisca aí de tribunais, e é a classificação das mais importantes. Lembre que classificar alguma coisa como ativo imobilizado não impede outras classificações.
fungível, infungível, divisível, indivisível, bem de consumo, tudo aquilo que você estuda em outros momentos comigo pode caracterizar ativo imobilizado. Isso não é impeditivo. Tem gente que acha que se tiver uma classificação não pode ter outra. Eu classifico um bem de várias maneiras, inclusive como ativo imobilizado e como ativo intangível. Deu para entender? Espero que você tenha gostado da aula. Obrigado por ter ficado até o final, pela sua paciência. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.